dá um guia para a pessoa que vai viajar. Eu sei que desde aquilo básico de não levar nenhuma bagagem do outro, ficar sempre de olho na tua bagagem para ninguém mexer. Quais são todas as coisas que a gente tem que evitar? Assim. Eu acho que o cuidado principal é você fazer a sua mala, só levar aquilo que você sabe e conhece. Hoje, com celular, essas coisas, tirar uma foto da sua mala, assim, dizendo com a Isso eu mala não tirei. Sim, sim. Ah, No momento do check-in, de não custa repente. nada. Ela Ninguém vai aberta? inserir na tua mala, Vilela. Tá. Essa situação, colocaram na minha mala, não é uma Esse que coisa tem que que a tirar gente depois, né? observa. É. Então, o que a gente observa é isso, é uma troca de etiquetas, né? Ele usar seu nome em outra mala. Então, se você tira uma foto da sua bagagem no momento do check-in, no momento que você está despachando a sua mala, isso já, né, confirma ali no seu celular que você está despachando aquela mala daquela cor com aquelas características, que aquela etiqueta que o funcionário imprimiu foi para sua bagagem, né? Uma coisa que o Demarco colocou no aeroporto, a questão da impressão das etiquetas, Ficar né? registrado quem imprime. Fica registrado exatamente quem imprimiu a etiqueta, então isso não dá a possibilidade de um funcionário cooptado, de repente, imprimir diversas etiquetas sem a gente nem saber, né, quem gerou aquelas etiquetas. Então, acho que basicamente é isso, né? Mas importante frisar de novo que a gente está pegando um caso fora da curva. A gente Claro, teve claro. um caso, você tem milhares, todos os Não santos adianta dias, dar você tem essa desculpa, milhares né? de Não. embarque lá. Não, em relação às pessoas ficarem preocupadas, é inseguro viajar, podem colocar coisa. Não, do mesmo jeito que pode ter um acidente de trânsito, alguma coisa, isso é uma coisa que aconteceu de pessoas atrapalhadas que foram tentar fazer esse tipo de coisa, mas de uma forma atrapalhada, porque eles são organizados naquilo que eles fazem. Então, assim, também não precisa criar um certo... Pânico. As pessoas não precisam ficar... É muito seguro, você tem milhares, nunca acontece esse tipo de coisa. Você agora, é muito importante, isso em qualquer situação, mesmo viajando de avião ou em outra cidade, outro país, você prestar atenção nas suas coisas. E isso é fundamental, prestar atenção nas suas coisas. Em relação a furto, em relação a alguém levar, colocar alguma coisa, isso sim. Em relação à bebida, é a mesma coisa. Então, coisas normais, mas absolutamente um meio de transporte absolutamente seguro em relação a essa questão também. E tem um lema dos agentes da Receita Federal: se dá para plantar, não pode entrar. É isso? Os caras Conheço. colocam aqui. Se dá para plantar, Não é da não pode entrar. Receita. Deve ser Eu acho do que mapa, né? Deve ser do da Ministério da Vidiagro. Agricultura, Não é da Receita. Os maconheiros aqui. O pessoal está pedindo também para vocês explicarem sobre a história das joias que apareceram nas malas do ex-presidente. Demarco. Na verdade, não foram Nas nas malas malas do do ex-presidente. Essa história foi presentes que um ministro de Estado estaria voltando e estava trazendo com ele esses presentes. E ele não fez a declaração de forma correta. Tem que falar o quê? Tô Ele, entrando. ele tem que declarar o bem, porque assim, você recebeu um Um presente. presente. Ou você recebeu um presente isso para daí. você. Se eu fui para os Estados Unidos e eu ganhei um presente, eu não comprei aquilo, eu tenho que pagar por aquilo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O fato gerador do tributo é você entrar num país Não tem a com ver o bem. Não tem a ver com Não tem a ver. o que você Você comprou. despendeu de dinheiro ali. Eu né? não. Eu ganhei um PlayStation, tem que Exato. pagar. Ele tem um valor de mercado. Tá. Mas esse caso específico tem mais a ver com questão de presente, de Estado. Vou me colocar na situação. Eu viajo representando a Receita Federal internacionalmente, participo de reuniões, seminários e por aí vai. E se eu receber um presente lá, já recebi, mas nada muito caro. Valioso. Exatamente. Eu recebo porque eu estou representando a Receita Federal. Ninguém me dá um presente porque eu sou o Demarco. Sim. Quase ninguém me conhece aqui, muito menos lá fora. Então, assim, pelo que eu estou representando. Então, eu recebi aquilo porque eu estou representando um papel. Então, aquele presente é da instituição. Então, eu trago aquele presente, eu declaro, olha, eu recebi isso para a instituição, e aquilo vai para a instituição. Vai para uma exposição, para um museu. No meu caso, nada relevante, enfim, vai lá para a mesa da Receita Federal em algum lugar. Mas você tem que declarar aquilo. Esse caso específico chamou muita atenção pela questão política envolvida os valores. Não estava declarado. Os bens eram muito valiosos. Está Era. falando de 1 milhão de euros. É? Os bens eram muito valiosos. E assim, se passou sem nenhuma declaração. Um bem passou, a gente achou depois, e o outro tentou passar sem nenhuma declaração. Então você está internalizando bens muito valiosos, se fossem seus, sem pagar os tributos devidos, mas não eram seus. Então, assim, sem fazer a declaração. Que garantia você tem que aquele bem iria para a União depois? Você não tem garantia nenhuma. E você recebeu ele porque você estava
representando. Então tem a ver com isso. E aí, enfim, era ministro de Estado, teve a questão do ex-presidente, depois investigação envolvida, mas não foi ali na hora. Ali na hora, as alegações, ele diz que seria um presente nessa situação, mas uma fiscalização absolutamente normal em relação a um passageiro que estava portando um bem, que ou deveria pagar tributo se fosse um bem dele, como não era um bem dele, era um bem de Estado, ele ia declarar para fazer a importação regular e nacionalizar o bem. Então você tem tudo registrado. Não passar com o bem escondido na mala. A rigor, o que aconteceu ali foi uma tentativa de passar com o bem. Que você pagou, ficou retido. Não, o bem sofreu perdimento. Perdimento é o que? Quando você... Dependendo do tipo de infração que você comete, existe penalidade. Você pode pagar uma multa, Tá. do tipo de infração, ou a infração é tão grave que você não pode nem pagar uma multa. Você não tem... Eficaz, você tá falando com... Exatamente. Você paga o tributo e a multa e fica com o bem. Se você trouxer o seu notebook aí e não declarar. Sei. Se for pego na fiscalização, você vai pagar o tributo que você deveria e mais uma multa que você não declarou. E aí eu fico com... E você fica com o seu bem. Agora, dependendo do tipo de infração, do valor do bem e várias situações conexas, você não pode nem pagar a multa. A infração é gradada de forma que é considerado tão grave que você perde o bem. Você responde criminalmente por aquele ato e você perde o bem, nem pagando a multa. Que foi o caso. Exatamente. O bem passa a ser do Estado. Entendi. Esse bem não teve ainda uma destinação por causa do inquérito, mas imagino eu que vá para o museu, alguma coisa assim. Entendi. Fala, Leni. Ó, o Rodrigo, ele perguntou aqui se teve algum momento que vocês tiveram que tomar uma decisão difícil do tipo assim, libero isso ou não? Mesmo sem provas concretas ainda, como equilibra o protocolo com um bom senso numa fiscalização? Porque tem coisas que devem demorar mais, né? Que a gente estava falando. Não, o fundamental para você trabalhar nesse tipo de serviço é o bom senso. O tempo inteiro é o bom senso. O bom senso é... A parte da legislação, vamos falar de bagagem de passageiros especificamente. A parte da legislação não é uma parte complicada. Dentro dos trabalhos da Receita é uma parte até simples. Mas essa questão que a Laura colocou de você lidar com a pessoa cansada, você analisar as situações. Porque assim, depois que você tem toda aquela situação posta, é mais fácil decidir. Mas você não tem 2 horas para ficar... Nem o passageiro tem 2 horas para ficar com você. Toda a fiscalização levar 2 horas. O passageiro cansado. Então assim, eu acho que o bom senso é fundamental. Agora, não existe a possibilidade de você... reter, aplicar multa, ele usou o termo na pergunta liberar, né? Não existe possibilidade de você liberar ou não algo que você não tenha certeza e provas. Se você não tem certeza e provas, você vai liberar, simples assim. Então, ou você tem a certeza e as provas, e aí você aplica a multa, a retenção, o que seja, ou se você não tem, você vai liberar. O nosso trabalho é organizar a fiscalização, buscar, selecionar os alvos e, com educação, respeito e celeridade, o máximo de elementos possíveis que te formem uma convicção. Mas o bom senso é o fundamental, porque assim, essa interação é bem difícil. Ninguém quer gastar dinheiro, todo mundo cansado de viajar, gastar um tempo lá, então eu acho que o bom senso é o fundamental. Não sei nem porque eu fiquei tanto tempo lá. Cara enchendo o saco, 5 gramas de maconha pode. Já mandou várias... 5 gramas de maconha pode. O maconheiro não desiste, né, cara? Ele deve estar falando da decisão do STF lá em relação a portar, mas portar é uma coisa, entrar no país é outra coisa, são coisas diferentes. Não pode. São coisas diferentes, não pode, mas não é crime, vamos dizer assim, a posse em relação a isso. Mas a decisão do STF não fala que você pode ficar... Entrando e saindo do país com 5 gramas de maconha. Né? Exatamente, entendi. Ela fala em relação a crime. Entendi. Agora tem uma pergunta da Raquel aqui pro Demarco. Ela falou o seguinte... Você tá rindo, hein? Não, você vai ver na pergunta aqui. Ela fala aqui o seguinte, se o Demarco me parasse e eu fingisse desmaio, ele me pegaria no colo ou me deixaria cair no chão? Você sabe que, eu não sei se ela tá falando... É um programa sério, Lene. Eu não sei se ela tá falando isso, porque já contei uma vez, teve uma época dos desmaios lá, que o pessoal forjava desmaio para não ser fiscalizado. Talvez ela esteja falando sobre isso. Mas é muito rápido, Raquel, é muito rápido isso. Eu peguei um ator muito bom, que de repente ele, bateu até com a testa no chão, desmaiou, tô meio um susto assim. E eu peguei um ator um pouco mais que ele foi descendo bem devagarinho, assim, encostando no chão. Eu não queria se machucar. Esse daria tempo de amparar, enfim. Mas teve uma época que teve essa moda. Era aí. muito comum, Vilela. Nossa, já. o pessoal passava mal e desmaia e chama serviço médico. E aí o pessoal do serviço médico faz o atendimento, fala, olha... Tá tudo bem com a pessoa. Esse segundo eu tava tão escaldado que eu nem dei bola. Continuei lá. Então, ele viu que ninguém deu bola. Ele deu uns 5 levantou. minutos, ele levantou só assim.
Acho que eu desmaiei. Você já acordou? Então vamos continuar Eu fiz aqui. a mesma coisa, mas desmaiou comigo. Eu falei... Os vigilantes foram e sempre falaram, não, nem põe a mão. Vai falar que machucou, que bateu, que estrangulou, não põe a mão. Aí ela viu que não deu muito efeito, só abriu um olhinho assim. O que aconteceu? Tudo escureceu aqui agora. Não, mas E a ela gente, caiu vai, assim, a ó. gente vai prestar o atendimento direto? médico, vai chamar o serviço médico, tá? Em caso de desmaio, não fiquem, né? Se for suspeita, assim, né? Uma pandemia de desmaios. Foi uma época, graças a Deus parou. Foi uma época.